Na numerologia sagrada real, os números contêm sentidos um tanto quanto mágicos e enigmáticos para o homem de razão comum. Conceito, poderia dizer, mágico, e são tanto quanto poucos aqueles que sabem empregar seus valores reais na realidade existente comum a todos. Aquele que domina essa ciência, diria mais, como uma arte, é capaz de ver além mais do foco chamado realidade. Os números trazem neles conhecimentos um pouco complexos no começo para o homem leigo, mas que no decorrer de seu aprendizado, lhe traz a compreensão da matriz viva coletiva. Isso, pois isso mesmo que digo, a matriz viva coletiva, que abrange o todo cósmico universal. Os akáshicos, a memória de tudo o que existe. Números, são ao mesmo tempo padrões, e padrões seguem uma sequência essa que é governada pela lei de movimento, ação e reação, causa e efeito, princípio e fim, alfa e ômega. Cada número é como, diria, um padrão que codifica a matriz viva coletiva, e dessa forma segue um padrão, para que seu resultado final resulte no princípio final pré-determinado. Quem compreende os números em seus aspectos espirituais, sagrados, profundos e enigmáticos, passa a compreender a realidade existente, de uma outra maneira, diria um sábio, verá como nunca viu, antes ou está na escuridão de tua própria ignorância, mas, agora entretanto, és capaz de ver claramente o akáshico. Tentarei lhes dizer de forma mais clara e objetiva sobre este aspecto da vida tão dinâmico de significados. Pura e simplesmente de maneira leiga, os números são usados de duas maneiras mais comuns: a cabalística e a esotérica. Na numerologia cabalística, um dos significados normalmente representado dos números são como se segue: 1. Indivíduo. 2. Dualidade. 3. Criação. 4. Forma. 5. Evolução. 6. Opostos. 7. Perfeição. 8. Equilíbrio. 9. Iluminação. 10. Sagrado. 11. Espiritualidade. 12. Conclusão. 13. Sabedoria. 14. Trabalho. 15. Paixão. 16. Fraternidade. 17. Realização. 18. Domínio próprio. 19. Fim e começo de um ciclo. 20. Restauração. 21. Integração. 22. Mestre. Já na numerologia esotérica, se usa uma contagem menor de números sagrados, e seus significados normalmente são representados como se segue: 1. O masculino. 2. O feminino. 3. A semente. 4. A casa. 5. O amor. 6. O trabalho. 7. O equilíbrio. 8. O poder. 9. A sabedoria. E dessas duas típicas formas numerológicas, podemos compreender o padrão akáshico. Isso quer dizer que podemos ver o passado, o presente, o futuro, pois os números seguem padrões, e esses padrões necessariamente precisam seguir seu ciclo para que a ordem através do caos cósmico possa ser estabelecida. Agora lhes darei um exemplo conjunto de uso dessas duas numerologias que eu lhes apresentei agora. Quem tem entendimento que entenda. 2024, são 202, 4. Sua primeira divisão é pela unidade. Primeiro 2, indica a dualidade na cabala, e feminino no esotérico, porém é composto por duas unidades de um, sendo sua origem então na cabala indivíduo, e na esotérica o masculino, princípio dual masculino. Então se segue pelo 0, símbolo de início, de princípio de partida. Um novo começo.
O segundo 2 da numeração representa novamente o dualístico, porém como se repete, se traduz que a força então dobra, assim o 2 prevalece como força motriz. Assim na Cabala 2 representa a dualidade, e na esotérico feminino, a dualidade feminina. E então se finda com o número 4, que na Cabala representa a forma, e na esotérica a casa. Algum objeto material concreto e realizado. Sua segunda divisão é entre pares, 20 e 24. 20 na Cabala representa a restauração, 100, representação esotérica. Já 24 não há representação cabalística, nem esotérica. Sua terceira divisão é através das somas restantes, 2 mais 0 mais 2 mais 4 igual a 8. Representa equilíbrio na Cabala, e poder no esotérico. 2 mais 0 igual a 2, o duo. 2 mais 4 igual a 6, a oposição. 20 mais 24 igual a 48, a casa. 4. Do poder e do equilíbrio. 8. 4 mais 8 igual a 12, a conclusão. A mensagem aqui para esta numeração seria que o princípio dual masculino terá um novo princípio, um novo começo. Um princípio de pensamento oposto ao masculino, sendo feminino. A manifestação de um pensamento ainda metafísico, abstrato, mas que agora se torna tão real quanto qualquer outra materialização existente. A restauração do equilíbrio e do poder da oposição. A realização e conclusão. O mundo está renascendo, e junto a ele, tantos quantos sábios de espírito, não há mais como esconder, porém, ainda se é possível sua concretização, mas esperem, porque o fim dirá de fato quem são os verdadeiros filhos da luz.